Olá pessoal, aqui é o professor Marcos. Nós vamos resolver o nosso exercício proposto 15, que diz: três engrenagens estão acopladas como mostra a figura. A engrenagem verde tem 100 dentes e gira no sentido anti-horário, a 20 rotações por minuto. A engrenagem preta tem 40 dentes e a cinza 80. Todos os dentes têm o mesmo tamanho. Calcule a frequência com que se movimenta a engrenagem cinza e determine o seu sentido de giro. Então nós vamos calcular a frequência da engrenagem cinza e determinar o seu sentido de giro. Nós ilustramos aqui no quadro as engrenagens mais sem os dentes, né? Nós colocamos somente as engrenagens e a frequência da primeira engrenagem, que é 20 rotações por minuto. Então nós vamos primeiramente associar a primeira engrenagem com a segunda. Depois nós vamos associar a segunda com a terceira para descobrir a frequência, né, da terceira. Então vamos lá. Utilizando a nossa relação, né, sempre é a frequência vezes o raio da engrenagem, né? Vamos fazer para a primeira. Vamos chamar de A, B e C. Vamos colocar A, B e C, né? Só para diferenciar. Então, a frequência da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A é igual à frequência da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B. Só que nós não temos o raio, nós temos só a quantidade de dentes. Mas vamos observar o seguinte, pessoal. Nós já conhecemos essa relação aqui. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio está associado com o tamanho da circunferência. Então existe uma proporção entre 100, que é o número de dentes, e o raio. Entre 40 e o raio 80, né, o número de dentes, e o raio da circunferência. Nós podemos utilizar porque eles são proporcionais. No lugar do raio, nós podemos colocar o número de dentes, que representa o comprimento da circunferência. Então, nós não vamos colocar o raio, né? Nós vamos utilizar da seguinte forma: a frequência da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A é igual à frequência da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B. Mas não vamos utilizar o raio, vamos utilizar o número de dentes no lugar do raio. Na engrenagem A, a frequência de 20. O raio, vamos colocar o valor 100. É igual. A frequência da engrenagem B, nós não sabemos. Vamos colocar aqui frequência da engrenagem B. O raio da engrenagem B, 40. Então, vamos somente inverter os membros, né? Frequência da engrenagem B vezes 40 é igual a 20 vezes 100. E nós vamos ter, né, que o valor da frequência da engrenagem B é igual a 2000 dividido por 40, que é o mesmo que 200 dividido por 4. Né? 200 dividido por 4 é igual a 50 rotações por minuto. 50 RPM é a rotação da engrenagem B. Da engrenagem A é 20. Né? Agora vamos descobrir o que realmente nós queremos, que é a frequência da engrenagem C. Então nós vamos associar a engrenagem B com a C, da mesma forma que nós fizemos entre a A e B. Então, a frequência da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B é igual a frequência da engrenagem C vezes o raio da engrenagem C. Então, a frequência nós obtivemos da engrenagem B, que é 50. Vamos colocar aqui 50. O raio, vamos utilizar o valor 40. É igual a frequência que nós temos que descobrir da engrenagem C vezes o raio da engrenagem C. Nós vamos utilizar o valor 80.
Então vamos inverter os membros. Frequência da engrenagem C vezes 80 é igual 40 vezes 50, né? Vamos aqui. A frequência da engrenagem C é igual 2000 dividido por 80, né? O 80 vai passar dividindo. A frequência da engrenagem C é igual a... podemos fazer 200 dividido por 8, né? 200 dividido por 8 é 25. 25 RPM. 25 rotações por minuto. Essa é a frequência da engrenagem C. Agora, qual é o sentido de rotação, né? No nosso texto, diz que o sentido de rotação da primeira engrenagem é o anti-horário da engrenagem A. É o anti-horário. Então, da B é o sentido horário. E nós podemos deduzir que a engrenagem C também estará girando no sentido anti-horário, né? Então, para complementar a nossa resposta, né, o sentido é o anti-horário. Sentido anti-horário, e a frequência é de 25 rotações por minuto. Pois era só isso mesmo, pessoal. Até mais.